Muito boa tarde, muito boa noite, oração ação, o nosso grupo de estudos. Toda expansão é um conhecimento, até a expansão da alma se baseia no autoconhecimento. Autoconhecer-se nas diferentes e sucessivas profundidades do ser é a fabulosa jornada da expansão espiritual. Para isso, tudo que se vê fora é como se vê dentro. Tudo que está fora está dentro. Por isso, todas as pessoas, todas as situações podem e devem ser levadas para a autorreflexão, para o autoconhecimento, para o autoaprimoramento, expansão, crescimento. É exatamente isso que queremos fazer aqui, reafirmando essa nossa trajetória. Observar os outros com o objetivo, com o foco de autoconhecer-se. Atravessar as dificuldades, superar as dificuldades com o objetivo de auto-melhorar-se. Que esses estudos estimulem cada um de nós a viver melhor, porque pela árvore se conhece os frutos, e uma árvore boa precisa centrar-se no excelente fruto da automelhoria. Por isso a festa, por estarmos juntos, por isso essa confraternização, porque toda evolução é amor e a amizade é o grande caminho para o amor, que nós estamos aqui nos confraternizando com respeito, com alegria, com paz, trabalhando junto na geração e disseminação da paz e do amor, dentro dos enormes limites das nossas possibilidades. Mas é isso, precisamente isso, que nós estamos fazendo. Muito bom, hoje vamos estudar um capítulo muito importante da história da humanidade. A própria história, conforme nós aprendemos nos livros, nas escolas, ela é marcada. Ela tem como referência as guerras. É triste, é um diagnóstico, é um atestado do nosso primitivismo. Mas não há por que negar a guerra. A guerra é um fato na história, na vida, e não apenas as tradicionais guerras entre feudos, entre cidades, entre países, mas as múltiplas guerras, a guerra dos sexos, a guerra das religiões, a guerra das ideologias, a guerra entre ricos e pobres, a luta de classes, as guerras comerciais, a guerra no trânsito, a guerra no trabalho, por toda parte, onde quer que haja dois seres, há disputas, conflitos, guerras. Examinemos da melhor maneira possível, a partir das guerras típicas, clássicas, entre nações, todas as guerras, e lancemos base para toda a paz, que é sem dúvida o desafio do momento. Se o desafio da eternidade, o sentido da vida, o foco da existência é o amor, e é, conforme ensinado por Jesus e exemplificado, a tarefa urgente do momento é a paz. Quando Jesus disse
paz na terra aos homens de boa vontade, quando ele disse que bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, ele estava dizendo precisamente isso. É pela paz que devemos viver, é para a paz que devemos crescer e evoluir. E para isso, inevitavelmente, precisamos estudar a guerra. Como um doente precisa do estudo da sua doença para alcançar a cura. Vamos lá? Muito bem. Pergunta 742 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que no seu capítulo 6 tem por título Lei da Destruição. Vamos então estudar hoje a questão das guerras, o subitem inteiro das guerras. 742, Kardec já pergunta nas causas, já ir nas causas. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Pergunta ele. E a resposta dos Espíritos é: a causa é a satisfação das paixões e a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Evolução é libertar-se do passado e do presente com foco no agora. Do passado e do futuro com foco no agora. Mas é também libertar-se do egoísmo com foco no amor. Libertar-se da guerra com foco na paz. Então a causa é a satisfação das paixões e a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Estamos numa evolução do átomo ao arcanjo. Nossa herança vem mais diretamente do reino animal. E precisamos, na migração do animal para o homem, decifrar-nos para não sermos devorados, como diziam os sábios da antiguidade, através das esfinges, aqueles seres meio animais, meio humanos. Por não nos decifrarmos é que nós nos temos devorado uns aos outros. A guerra é resultado da predominância em nós da natureza animal sobre a natureza espiritual ou hominal ou humana. Continuam os espíritos dizendo assim: no estado de barbárie, os povos conhecem apenas o direito do mais forte. Se nas ruas as pessoas querem armar-se, se nas academias perdem saúde, perdem vida para ganhar músculos e força, se ostentamos riquezas, carros, casas, dinheiro, viagens, para humilhar o outro, são guerras do ego, são necessidades profundas de diminuir o outro, de nos aumentar diminuindo os outros, o que é uma ilusão, é claro, mas é uma trágica ilusão. Então, no estado de barbárie, os povos conhecem apenas o direito do mais forte. É por isso que para eles a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas. Quando a julga necessária, sabe aliar seu modo de agir
ao sentimento de humanidade. Veja que na história recente humana foram se colocando limites para a barbaridade, para a violência da guerra. Os direitos humanos, o limite ao genocídio, as violências ancestralmente associadas à guerra, como as violências sexuais, o saque, a destruição pela destruição, a escravização dos povos vencidos, que era absolutamente normal ao longo da história antiga, vem sendo paulatinamente limitada, minimizada. E é isso que os Espíritos falam aqui. Quando o homem progride, mesmo que pratique a guerra, mesmo que julgue a guerra necessária, sabe aliar seu modo de agir ao sentimento de humanidade e não de animalidade, com todo o respeito que merecem os nossos irmãos animais, que estão muito longe de fazerem guerra entre si apenas para se exaltar. As disputas animais têm a ver com a reprodução, com a disputa das fêmeas, com a disputa dos territórios, com a disputa dos alimentos, e não com a necessidade de imposição pelo ego. Pergunta 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, respondem os espíritos. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Se não me engano, é Lacan, fundador de uma importante corrente da psicologia, que fala com muita propriedade que a violência começa onde termina a palavra. Que a conquista da palavra, do diálogo, da capacidade de colocar-se no lugar do outro, da compaixão, da empatia, o diálogo não apenas falado, mas o diálogo existencial, o diálogo epistemológico, que é colocar-se no lugar do outro, que essa é a grande ferramenta da evolução, da expansão frente ao egoísmo, rumo ao amor, a chave da paz. Então, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, que é a lei do amor, a lei da paz, nessa época todos os povos serão o que são: irmãos. Irmãos por parte de pai. Pergunta 744A. Se a guerra tem por objetivo conduzir os povos à liberdade? Não. 744. Qual foi o objetivo de Deus em tornar a guerra necessária? Os objetivos foram a liberdade e o progresso. Precisamos estudar todos os conflitos para entender como o ego, o conflito egóico, a luta pela predominância, pela exaltação do eu e pela humilhação do outro, tem estimulado as criaturas primitivas a progredir. Tem sido uma das grandes molas do progresso humano as guerras, as disputas, as competições, os conflitos. E também luta-se, guerreia-se
A vida utiliza a nossa ânsia por guerra para nos estimular à liberdade. Como assim? É o que Kardec pergunta na sequência. Se a guerra tem por objetivo conduzir os povos à liberdade, como se explica que ela tenha frequentemente por objetivo e por resultado a escravidão? Como assim? A escravidão é temporária, respondem os espíritos, e tem por finalidade oprimir os povos, fazendo com que eles progridam mais rapidamente. Para libertar-se, para afirmar a sua etnia, a sua cultura, a sua raça, o seu sexo, as pessoas, os seres, progridem muito. A liberdade é valorizada a partir da não liberdade. Nós não apenas progredimos através das guerras, mas aprendemos a valorizar a liberdade, aprendemos a nos colocar no lugar do outro. Vejam se o comércio, que é uma dos progressos, às vezes mínimos, tal é a violência comercial sobre a guerra assassina. O progresso exige que o vendedor se coloque no lugar do comprador. Para melhor vender seus produtos, um vendedor, um comerciante, se coloca necessariamente na posição de seus clientes. Mas também na guerra clássica, um general precisa antecipar-se aos movimentos do seu oponente, colocar-se no lugar do outro. A grande ferramenta de um general é pensar: se eu estivesse na posição dele, o que eu faria? E aí, prevendo o movimento dos outros, antecipar-se e guerrear e vencer. Vejam só que movimentos interessantes precisam fazer os homens nas guerras e como a evolução das guerras em si, superando os estupros, os assassinatos, as opressões, as escravidões, como nós temos superado, como podemos tirar ensinamentos, expansões, crescimentos das próprias guerras. Não é? Por fim, pergunta Kardec, o que pensar, pergunta 745, o que pensar daquele que provoca a guerra em seu benefício? Aí chegamos nos grandes senhores da guerra, naqueles que não lutam, naqueles que não perdem, ao contrário, na luta, na posição e na função daqueles que empurram as pessoas para a morte, para que eles tenham benefícios econômicos, políticos, religiosos. Que pensar desses? Respondem os espíritos: esse que provoca a guerra em seu benefício, sem dúvida é o verdadeiro culpado. E precisará de muitas existências para expiar todas as mortes que causou. Ele responderá por todos os homens que morreram
para satisfazer a sua ambição. Esses que parecem os vencedores, esses que parecem ganhar em toda parte, por exemplo, os grandes agentes financeiros financiam todos os candidatos viáveis de uma eleição. Assim, eles jamais perdem uma eleição. Os produtores de armas muitas vezes vendem armas para os dois lados. Os desenvolvedores de navios, aviões, mísseis, armas de guerra, veem na guerra maravilhosa vitrine para os seus produtos. Não apenas testam e desenvolvem seus produtos, mas fazem da guerra uma propaganda deles, de forma que após as guerras aumenta muito a venda das armas que se destacaram, que foram propagandeadas nas guerras. Vejam que tristeza. Esses, os religiosos, líderes de religião, que justificaram as guerras, que estimularam, que geraram as guerras ao fazerem, por exemplo, as terríveis guerras santas. Esses precisarão responder por todos os homens que morreram para satisfazer as suas ambições. Então não nos preocupemos com os fazedores de guerra, com os estimuladores de guerra, com os vencedores econômicos, políticos e religiosos das guerras, porque as suas vitórias serão absorvidas e eles mesmos precisarão responder por todos os seus erros. Como disse Jesus, para explicar como o mal não existe, como Deus funde e absorve as más intenções dos homens, permitindo que elas atuem apenas para o bem geral. Jesus diz assim: o escândalo, que é o aparente mal, é necessário. Como vimos aqui, a guerra gera progresso e estimula os movimentos de liberdade, de crescimento, de expansão. Mas Jesus falou que o mal, o aparente mal, é necessário, mas ai daquele por meio do qual ele vier. No caso específico da guerra, como foi colocado aqui pelos amigos espirituais, todos aqueles que promoverem guerras responderão por toda a destruição, todas as mortes, todos os ódios que ele tiver fomentado, em nome dos seus lucros, das suas vitórias, da sua autoexaltação. Não nos iludamos com os aparentemente vitoriosos das guerras. Entremos nas guerras para sermos enfermeiros, para refletirmos sobre elas, para refletirmos sobre nós, para nos pacificarmos, através do serviço, através da empatia, através da compaixão. Já que estamos atolados em guerras por toda parte, em todos os lugares, utilizemos a guerra em nosso benefício, crescendo e nos conhecendo, e em benefício do outro, servindo em compaixão,
expandindo em empatia. Graças a Deus, um prazer enorme estudarmos isso e nos estimularmos às únicas, verdadeiras vitórias da guerra. Um prazer estar com cada um de vocês. Vamos saudar nossos amigos de grupo de estudos. Marco Aurélio Trindade diz assim: uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. É um trecho de uma música linda de Gilberto Gil e que exemplifica muito do progresso que é gerado a partir das guerras. Hugo Souza expressando sua gratidão, Anne expressando, trazendo seu boa noite, Adelaide Dias seu boa noite, Enir Cajazeira, Silene Reis Guise, Domingos Natalo, Sayonara Angélica, dando seu boa noite a todos nós que estamos estudando muito e profundamente a vida. É muito bom estarmos juntos mesmo, e ainda mais com vitórias, com avanços tão significativos. E boa noite, André Salvatore. Prazer enorme estar com vocês, estimulo todos vocês a espalharem paz. Espalhem a paz pelo mundo. Ou como nos ensinou a dizer Francisco de Assis, Senhor, fazei de todos nós instrumentos de sua paz. Compartilhem, espalhem. Não apenas compartilhando esse vídeo, mas espalhem a paz pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pelas suas palavras e pelas suas ações. Assim seja, até a próxima. Amanhã, às 18 horas, estaremos aqui novamente. Um grande abraço e ótimo final de noite para cada um.